Fala galerinha do YouTube, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, dando continuidade à série de videoaulas de Java, eu estarei falando sobre as estruturas if e else, que são utilizadas para selecionar qual parte do código será executada, quando você quer trabalhar com condições. Então, vamos para a prática. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre as estruturas de seleção if e o else. If, se a gente for traduzir, significa se. Então, você vai, por exemplo, quando você quer determinar uma condição. Se eu tiver tempo, então eu vou para a festa. Então, no caso, if significa exatamente essa ideia, do se. Nós temos também o else. O else significa se não, caso contrário, Então, vou colocar aqui caso contrário. Então, por exemplo, pensando na ideia, se eu tenho dinheiro, então eu vou para a festa. Então, quando entra na condição do se. O caso contrário, por exemplo, se eu tenho dinheiro, eu vou para a festa, caso contrário, eu não vou. Certo? Então, basicamente, essa é a ideia aqui. O if é o se e o else é caso contrário ou se não. Uma tradução mais correta seria se não, só que eu prefiro usar o caso contrário. Então vou tirar aqui e vamos ver mais na prática mesmo, como funciona. Então basicamente tem a seguinte estrutura. If, que é se, você abre parêntese, fecha parêntese, aqui você estabelece a condição que você quer. Você abre e fecha parêntese, quer dizer, abre e fecha chaves. Aqui dentro dessa chave, você determina o que vai acontecer caso a sua condição seja verdadeira, certo? Então, por exemplo, eu quero verificar se um determinado número é maior que outro. Então, por exemplo, eu quero verificar se 10 é maior que 5. Então, eu posso colocar 10 maior que 5. Se 10 for maior que 5, ele vai fazer alguma coisa. Aí, se eu quero o caso contrário, é o else, eu coloco else. Abro e fecho chaves, certo? Então aqui, se o 10 for maior que 5, eu vou fazer alguma coisa. Caso contrário, eu vou fazer outra coisa. Então, por exemplo, se o 5 for maior que 10, eu vou mostrar uma mensagem para o usuário dizendo verdadeiro. Se não, eu vou colocar dizendo falso, dizendo se é verdadeiro ou falso se o 10 é maior que o 5. Então, vou colocar system.out.println. Aqui eu vou colocar verdadeiro. É verdade. Caso contrário, ou seja, else, eu vou colocar falso. Então é verdade, 5 é maior que 10? Então ele tem que mostrar verdadeiro, Então vamos executar para testar. Clicar aqui no triângulozinho. Primeira vez ele demora um pouquinho para compilar mesmo. Ele diz que é verdadeiro. Ou seja, 5 é maior que 10? Sim, é verdade. Então ele mostrou aqui, verdadeiro. Eu vou testar então outra condição. Eu vou executar novamente, só que aqui eu vou colocar que 10 é menor que 5. 10 é menor que 5? Não. Então ele tem que dizer o quê? Se 10 for menor que 5, mostre verdadeiro. Se não, caso contrário, mostre falso. É isso que a gente está dizendo aqui. Vamos ver se ele executa corretamente. Triângulozinho verde. Ele mostrou falso. Ou seja, 10 não é menor que 5. É claro que aqui dentro dessa estrutura, dentro dessas chaves aqui, você pode colocar para fazer várias coisas, certo? Mas aqui eu mostrei um exemplo simples. Mas vamos por exemplo mais na prática, utilizando essa ideia aqui do if else. Bom, eu trouxe um problema.
usa exatamente essa ideia do menor ou igual, tá bom? Eu vou deixar essa estrutura aqui, já está pronta, e vou olhar o problema que eu trouxe aqui para a gente resolver. Ó, faça um programa que pergunte o nome do aluno, sua média escolar e então informe-o se está aprovado ou reprovado. Aí ele especifica aqui qual é a média. A média exigida é 7. Então, o programa diz para a gente fazer o quê? Vamos entender aqui. Primeiro, ele pede para a gente ler o nome do aluno. Pergunta o nome. Então, eu vou mostrar perguntando o nome do aluno e a média do aluno. E depois eu vou informar se está aprovado ou então reprovado. E a média que ele exige é o 7. Então vamos converter isso aqui. Primeiro a gente vai perguntar o nome e a média. Isso a gente já sabe fazer. Vou só alterar aqui. Então, antes de tudo a gente precisa guardar o nome, né? Então eu vou criar uma variável do tipo string, que é para guardar texto, chamada nome. Pronto. Depois eu preciso guardar a idade. Vou considerar que a idade é inteira, então eu vou criar uma variável int, idade. Pronto. Já declarei as duas variáveis. Int é uma variável nativa, então é com letra minúscula. Quando é um objeto, depois a gente vai entender, é com letra maiúscula. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pedir para a pessoa digitar o nome. System.out.println. Então eu vou pedir para ele informar o nome. Digite seu nome. Pronto. Para ler, a gente já sabe ler, né? Para ler a gente precisa do scanner. Então vou declarar o meu scanner aqui em cima. Scanner leitor igual a new scanner system.in, certo? Lembrando que quando a gente vai ter que importar o scanner, né? Então você pode importar diretamente por aqui, ó, aid import java.util.scanner, ou você pode vir manualmente aqui em cima e importar essa biblioteca correspondente ao scanner. Então eu vou usar import java.util.scanner. Pronto. Agora ele vai reconhecer o scanner. Então eu posso importar as bibliotecas manualmente ou usando a lanterninha, que eu resolvi importar manualmente. Vou deixar junto com as variáveis do scanner. Agora eu já pedi para a pessoa digitar o nome. Eu vou ler o nome usando o leitor. Então, nome recebe leitor ponto. Como eu quero ler todo o nome pode ser completo, eu vou ler tudo que está na linha. Então eu uso next line. E pronto. Então aqui eu li todo o nome da pessoa, né? Tudo que estiver na linha. Aí eu vou pedir para ele digitar a idade. Então, system.out. Olha uma dica, ó. Se você não quiser escrever toda vez system.out.println, no início eu aconselho, mas você pode digitar esse comando aqui, ó, solt e apertar tab. Aqui não foi porque eu não tinha digitado da primeira vez, mas eu vou mostrar aqui. Não, digito solt e aperto tab. Ele já digita para mim, ó, system.out.println. Certo? Então é uma dica. E o que eu vou pedir para ele? Digitar a idade. Então digite sua idade. Agora eu preciso ler a idade. A gente já tinha visto. É só colocar a variável, né? Idade recebe leitor ponto next. No caso, como é um inteiro, next int. Pronto. Li o nome e a idade. A primeira parte eu já fiz do programa. Vou diminuir aqui para a gente ver. Ó, só está lendo o nome e a idade. Vamos para a segunda parte, né? Que ele diz aqui, determina para a gente como deve ser. Ó, faça um programa que pergunte o nome e a média. Opa, eu fiz uma coisa errada. Na verdade não é idade, é média. Não sei porque eu confundi aqui. Então vamos lá, alterar essa parte. Só mudar aqui, ó, para
média. No caso, como é a média do aluno, não pode ser um inteiro. Por quê? Porque a média vai guardar valores 7,5, 5,5, então a gente vai ter que usar vírgula. Então, para trabalhar com vírgula tem que ser double. Então, média. Aqui, ó, muda também. Na idade, como ela é um double, eu tenho que usar next double. Pronto. Só esse detalhezinho que a gente tinha confundido aí. Voltando, perguntei o nome e a média do aluno. Depois eu tenho que dizer se ele está aprovado ou reprovado. E a média exigida é 7. Então vamos ver como dá para fazer isso aqui no Java. Bom, primeiro, como que eu sei que o aluno está aprovado? Vamos pensar aqui duas situações. Se o aluno tirar 5,5, ele está o quê? Reprovado. Porque a média é 7. Como que eu sei que 5,5 ele estaria reprovado? Porque 5,5 é menor que 7. Então ele está reprovado. 8 é o quê? 8 é aprovado. Por quê? Porque 8 é maior que 7. Se o aluno tirar 7, ele está o quê? Ele também está aprovado. Por quê? Porque o 7, ele entra na condição, né? Na verdade, se a nota foi... Porque 7 é igual a 7. Então, e a condição para ser aprovado é maior ou igual a 7. Então, como 7 é igual a 7, ele entra na condição. Então, eu tenho que estabelecer... Olha, eu anotei aqui qual é a condição para o aluno estar aprovado. Quando ele está reprovado, a nota é menor que 7. Quando ele está aprovado, a nota é maior ou igual a 7. Né? Como que eu faço então o maior ou igual? Eu uso os dois juntos, igual eu tinha feito aqui. Maior ou igual a 7. Então, se o aluno tirar a nota maior ou igual a 7, ele está aprovado. Se não, olha, se a nota não é maior que 7, nem igual, ela vai ser menor. Então, automaticamente o aluno vai estar reprovado. Então, basta eu escrever essa condição aqui. Mas em vez de usar os números, eu uso as variáveis. Então vai ficar como? Deixa eu só tirar essa parte aqui. Só anotar na forma de comentário. O comentário tem duas maneiras. Uma delas é assim, ó, barra, barra, ó, média maior que 7, é maior ou igual a 7, tá? Aprovado. Caso contrário, está reprovado. Então, ó, se a média for maior que 7, é o if, ó. Se a média for, colocar aqui. Se a média é maior que 7, está aprovado. Caso contrário, reprovado. Então, vou escrever aqui na forma de Java. If, que é o se, if média for maior ou igual a 7, eu digo assim, aprovado, né? Se não for, então quer dizer que a média é menor que 7. Se é menor que 7, a gente viu que está reprovado. Então eu escrevo aqui, reprovado. Então, só focando aqui na parte da estrutura se, né, de seleção. Simplesmente, eu faço o quê? Faço uma verificação. Se essa verificação for verdadeira, eu executo alguma coisa. Se não, eu executo outra coisa. Certo? Então aqui eu estou verificando. Se a média for maior ou igual a 7, eu digo que o aluno está aprovado. Se não, eu digo que ele está reprovado. Só que aqui, ó, eu tenho outra informação que é o nome do aluno. Eu estou pedindo o nome do aluno, então eu posso deixar essa mensagem um pouco mais bonitinha. Posso colocar assim, ó. Olá. Aí eu coloco o nome do aluno. E depois, ó, você está aprovado. E aqui embaixo, no reprovado, eu posso fazer a mesma coisa. Olá, nome. Infelizmente, vai ficar muito grande. Eu vou colocar só você. Você está reprovado.
Ó, ficou uma mensagem meio seca, mas não tem problema. Então, se a média for maior que 7, eu digo para o aluno: olá, por exemplo, Williams. Olá, Williams, você está aprovado. Ou então, olá, Williams, você está reprovado. Certo? Então, vamos executar. Vamos só olhar o código completo aqui. Deixa eu aumentar um pouco o espaço. Então, o que a gente fez aqui? A gente simplesmente declarou duas variáveis, uma para guardar o nome do aluno e uma para guardar a média do aluno. Como o nome é um texto, eu declarei tipo string. Como a média usa vírgula, trabalhei com double, criei um leitor para ler as variáveis. Depois eu pedi, né? A primeira coisa que ele pede lá no problema é para eu perguntar o nome do aluno. Então eu digo: digite seu nome. Aí a pessoa vai digitar o nome, eu vou ler usando o leitor.nextLine. Depois eu pergunto a idade. Digite sua idade. E vou ler, quer dizer, a idade não é a média. Vamos perguntar a média, né? Digite sua média. Aí ele vai digitar média, recebe leitor.nextDouble, porque é com vírgula. Aqui embaixo eu pensei, né, eu até coloquei essa anotação, esse comentário, para eu entender. Ó, quando a média é maior que 7, o aluno está aprovado. Caso contrário, ele está reprovado. A gente sabe que o se corresponde ao if. E o caso contrário corresponde ao else. Então, dessa maneira, ó, se a média do aluno for maior que 7, eu digo que ele está aprovado. Caso contrário, eu digo que ele está reprovado. Vamos verificar se dá certo? Deixa eu só executar novamente aqui no triângulozinho. Então a primeira coisa que o meu programa pede é o nome. Então eu vou digitar Williams. Digite sua média. Vou digitar aqui uma nota abaixo da média. Então eu vou digitar 4,6. Apertar Enter. Olá, Williams, você está reprovado, porque a média é menor que 7, tá certo? Vamos testar uma média maior? Executar de novo aqui. Digite seu nome, Williams. Digite uma média, vou digitar 8,5, é maior que 7, eu tenho que dizer que eu estou aprovado. Olá, Williams, você está aprovado. E se eu digitar a média igual a 7, será que vai dar certo? Executar de novo aqui. Digite seu nome, Williams. Digite sua média, vou digitar 7. Olá, William, você está aprovado. Então, se for maior ou igual a 7, que é o que a gente estabeleceu aqui, ó, maior ou igual a 7, ele vai sempre entrar nessa parte do código. Uma coisa, eu não sei se você notou, por que é chamada estrutura de seleção? Porque você seleciona qual parte do código vai ser executado. Se vai ser essa parte, quando a condição for verdadeira, ou se vai ser essa outra parte aqui, quando a sua condição for falsa. Certo? Então aqui é o verdadeiro, quando é verdadeiro, opa, vou colocar, não sei porquê, aqui, barra, né? Verdadeiro. E aqui é quando é falso. Deixa eu salvar aqui. Vamos agora para outro problema. Para entender melhor, a gente tem que resolver vários problemas, certo? Então uma dica que eu dou para vocês é usar aqueles sites de resolução do problema. Tem dois que eu gosto de utilizar: o URI, o Online Jude, e o UVA, o VA Online Jude, que ele tem uns problemas, você escreve o código e ele consegue avaliar se o código está correto ou não. Eu vou deixar o link dos dois sites aí na descrição, tá bom? Então vamos para outro probleminha, tá bom? Então eu vou tirar esse código aqui, tá bom? Vou apagar esse código. Vamos deixar, né? Talvez a gente utilize algumas coisas dele no outro. Vamos ver qual que é o outro problema primeiro, né? Olha, faça um programa que pergunte o nome do aluno, sua média e frequência escolar. E então informe se está aprovado ou reprovado. A média é 7 e a frequência é 75 para ele ser aprovado. Olha, nesse caso aqui, ó, o problema na verdade é o mesminho que o outro. A única coisa é que acrescenta aqui, ó, a frequência.
Deixa eu só pegar aqui a... Ele determina aqui, ó, que tem uma frequência mínima de 75%. Então não basta o aluno tirar uma nota alta, uma média alta, igual a 7. Ele tem que tirar a frequência maior que 7. Nesse caso, a gente tem que usar duas condições, certo? Quando tem duas condições, a gente tem alguns operadores que são bem clássicos, que é o e e o ou. Então vamos ver lá como funciona. Essa parte aqui de perguntar o nome, a gente já tem declarado. A média também, está faltando a frequência. Então vou colocar aqui double frequência. Então aqui, ó, eu já pedi o nome do aluno, eu já pedi a média, eu só preciso da frequência. Então eu vou só colocar aqui embaixo, até copiei o de cima, em vez de pedir a média, eu peço a frequência do aluno. E aqui eu leio a frequência. A frequência é o quê? É um double, né? Então eu tenho que usar leitor.nextDouble. Então, frequência. Olha, o tab ele auto-preenche, tá? Para você, outra dica aí do NetBeans. Pronto, perguntei as informações. Só analisando aqui embaixo. Essa parte que a gente tinha feito funciona como? Se a média do aluno for maior que 7, ele está aprovado. Agora ele precisa ter a nota dele, a média dele maior que 7 e a frequência maior que 75. Ó. Tanto a nota quanto a frequência, ou seja, a média e a frequência. Então, nesses casos, quando duas condições devem ser verdadeiras e eu quero trabalhar aqui, eu uso um operador e. Então, só que o e aqui não é um e, são dois e comercial juntos, tá? Então, esse dois e's comerciais, deixa eu anotar aqui, dois e comercial é o operando e, tá bom? Então, a média dele tem que ser maior que 7 e a frequência dele tem que ser maior ou igual a 75. Olha, deixa eu salvar. Mudou alguma coisa? Só esse operador. Vamos testar alguns casos para ver a diferença? Então, vou executar aqui, deixa eu aumentar o espaço aqui da execução. Então a primeira coisa que ele pede aqui é digite o seu nome. Vou digitar o meu nome, Williams. Digite sua média. Vou digitar uma média alta. Vou digitar 8,5. Uma média era para eu passar. E eu vou colocar uma frequência alta também. Vou colocar uma frequência de 85%. Certo? Olha. Olá, Williams, você está aprovado. Fui aprovado, porque a minha média é maior que 7 que eu estabeleci e a minha frequência é maior que 75 que eu estabeleci. Agora eu vou executar de novo e fazer outro teste. Pede o nome, vou digitar meu nome. A minha média, eu vou digitar uma média alta também, eu vou digitar 9,6. Uma média super alta. Só que na frequência eu vou colocar que ele teve 65% de frequência. Vamos ver o que ele diz? Olá, Williams, você está reprovado. Olha que aqui ele está reprovado por quê? Vamos analisar a condição. Foi estabelecida. Se a média for maior que 7 e a frequência for maior que 75. Ele tirou uma média maior que 7? Tirou. Só que na frequência foi menor que 75. Portanto, ele não entra aqui nessa parte do código. Ele não entra nessa condição, então ele vai para o falso, que é o se não. Então, como a frequência não é maior que 75, então ele vai mostrar que a pessoa está reprovada. Detalhe, se os dois também, ó, vou fazer um teste aqui com as duas condições falsas, né? Vamos lá. Digite o seu nome. Vou digitar aqui Williams, que é o meu nome. Você digita aí o seu nome. A sua média, eu vou colocar a média 6,8 e a frequência eu vou colocar 55. Olha, eu estou reprovado. Nesse caso eu não entraria na condição de forma alguma, porque tem que ser tanto a frequência maior que 7, tanto a média maior que 7, quanto a frequência maior que 75. Nesse caso, nenhuma das duas são satisfeitas, portanto ele vai entrar no else, no caso contrário. Não, então, para entender melhor, para fixar melhor, aí, vamos para um outro problema, certo? Que usa essas estruturas. Problema 3. Faça um programa que pergunte o sexo do usuário, seu peso
e sua altura. Baseado nessas informações, diga qual o índice de massa corporal e se ele está acima ou abaixo do normal. Lembrando que o IMC normal é entre 18,5 e 24,9. Então aqui, ó, ele só dá algumas informações. Ele dá o peso, então eu vou ter que fazer um cálculo, né? O cálculo do IMC. Então é o que muda nesse caso. Vamos lá. Nesse caso vamos apagar toda aquela estrutura e começar do zero, tá? Então só para a gente relembrar melhor. Então eu vou deixar o leitor aqui, porque a gente vai precisar. Então vamos anotar quais variáveis vão precisar. Do nome. Ele fala aqui, nesse problema, para a gente perguntar o sexo. Só nesse caso eu vou trabalhar de forma genérica, tá? Porque dependendo do sexo, o IMC ele pode mudar um pouquinho. Mas eu não vou trabalhar com essa parte aqui do sexo, tá? Vou trabalhar apenas com o nome, a altura. A altura pode ter vírgula, então é double. E o peso também pode ter vírgula, então é double. Então, pergunto o peso e a altura da pessoa. Já tem o meu leitor, essa parte a gente já tinha feito. Vou aumentar aqui só para facilitar a visualização. No primeiro, eu pergunto o peso da pessoa, né? Então, eu vou usar esse atalho aqui, ó, Sort, dá um tab, que ele já digita system.out.println. E aqui eu vou perguntar o peso. Então, digite seu peso. E vou ler o peso da pessoa. Então, peso recebe leitor.next double. Depois vou perguntar a altura da pessoa. Então, system.out.println. Então aqui, nesse caso, eu vou perguntar a altura. Então, digite sua altura. A altura recebe leitor.next double. Peguei as duas informações, só que ele pede para eu informar o índice de massa corporal da pessoa. Como que eu calculo o índice de massa corporal? Eu teria que lembrar do cálculo, né? Então eu vou ter que ter uma variável para guardar esse resultado. O índice de massa corpórea, né? Corporal, que a gente chama de IMC. Então dobro IMC. Então como que eu calculo o IMC? Para quem não lembra, o IMC é calculado da seguinte maneira. Vou colocar aqui barra. IMC é igual ao peso dividido pela altura elevado ao quadrado, né? Vou colocar aqui a altura ao quadrado. Como que a gente calcula isso aqui no Java? Do mesmo jeito. IMC é igual a peso dividido pela altura ao quadrado. Só que na altura ao quadrado eu uso altura vezes altura. É uma forma mais fácil de fazer o cálculo. Então, calculei o IMC. Aí eu tenho que verificar agora, né? Eu tenho que informar o IMC, segundo ele. Então, já vou colocar system.out.println. Eu informo o IMC. Vamos fazer o teste só informando o IMC por enquanto. Ó. Então, pergunto o peso, a altura, informo o IMC da pessoa. Não vou executar. Pior que eu nem lembro. A última vez que eu me pesei, quantos quilos eu tava pesando. Eu vou colocar aqui que eu tô pesando 68 quilos. Acho que eu vou colocar isso, 68 quilos. 68 a 70 quilos. Digite seu peso. Digite a minha altura é 1,70 no máximo. Ó, meu índice de massa corpórea está aqui de 23,5. Pela tabelinha aqui, pelas informações aqui, o meu índice de massa corpórea está dentro do normal. Se eu digitar aqui um outro peso, vou fazer um outro teste, né? Digitar aqui que a pessoa tem um peso de 80 quilos e tem
uma altura de 1,50. Olha, a massa corpórea para uma pessoa com essa altura, se ela tiver 80 quilos, está um pouco acima do normal, certo? Mas então, vamos verificar, né, quando que está a altura do normal, quando está abaixo do normal ou acima do normal. Isso a gente já sabe fazer, é só usar a estrutura de seleção if. Então, qual é a condição aqui para estar... Vamos verificar quando que a pessoa está abaixo. Quando que a pessoa está abaixo quando está com o IMC abaixo do normal. Tá? Abaixo do normal é quando ela está com o IMC menor que 18,5. Quando que está acima do normal? Quando está acima de 24,9. Então vamos fazer um if para dizer se ele está abaixo. Então, if IMC menor que 18,5. Se tiver menor que 18,5, ele está o quê? Não deu certo aqui. É uma coisa que eu apaguei a mais aqui. Não tá dando certo. Uma coisa errada. If IMC menor que 18,5. Eu tinha esquecido desse detalhe aqui. 18,5 não, é 18,5. Aqui no Java a gente trabalha com ponto, tá? Então, se for menor que 18,5, eu vou dizer que ele está abaixo, né? Ele está abaixo do normal, IMC. Então, system.out.println. Eu vou informar. Seu IMC, que é índice de massa corpórea, está abaixo do normal. Agora vem uma questão, né? Se não, ele já... Então eu vou colocar, e se não for? Então é o else, né? Quando não for. Só que tem um pequeno detalhe aqui. Se não for menor, eu tenho certeza que está normal? Não, porque se for menor, eu tenho certeza que está abaixo do normal. Mas se não for, pode ser que ele esteja acima do normal. Então aqui dentro desse else, eu posso fazer uma outra verificação. Então eu posso verificar se o IMC for maior que 24,9. Se for maior que 24,9, que é ponto 9, eu vou usar o system.out.println e dizendo seu IMC está acima do normal. Então, fiz a verificação. Se for menor que 18,5, então está abaixo. Aí, se não, eu vou fazer outra verificação. Tá vendo que eu estou dentro do else? Se não, eu faço outra verificação. Então, se o IMC for maior que 24,9, ele está acima do normal. Agora, e se não estiver? Então, se não, o IMC está normal. Então, system.out.println. Então, seu IMC está normal. Então, aqui eu usei esse problema também para mostrar que a gente pode trabalhar com vários ifs juntos, concatenados ou aninhados. Então, aqui dentro de um else, eu posso utilizar um outro if. Dentro desse if ou dentro desse else, eu posso usar outros ifs e elses também. Mas só vamos executar aqui para testar, né? Então eu vou digitar o meu peso, né, que eu acho que tá. Vamos colocar que eu tô com 70, acho que eu tô com 70 quilos. Digite sua altura em 70 também. Ó, meu IMC tá 24,2. Está normal, mas já está quase passando. Então, vou fazer outro teste. Vou fazer com o IMC abaixo para ver se ele diz. Então, imagine a pessoa tem
1,80 m e tem o peso de 60 kg. Ó, o IMC está abaixo do normal. Opa, eu digitei errado, vamos fazer de novo, eu digitei na ordem errada, e por isso que deu até um pouco diferente. O peso da pessoa é 80. Vamos colocar aqui. Não, mas deixa eu colocar aqui que a pessoa, nesse caso, considerando que ela tem um peso 80 e uma altura de 1,20 m, o IMC vai estar acima do normal. Então ele já diz, 55 é maior que 24,9, então está acima do normal. Vamos colocar o abaixo agora. No seu peso, vou colocar que a pessoa tem 60 kg e tem 1,80 m de altura. O IMC está normal, deu 18,5. Pensei que ia estar abaixo do normal. Vou colocar outro aqui para ver se fica abaixo. O seu peso é 90 kg e a pessoa tem 1 metro. Opa, fiz de novo, estou errado aqui. Deixa eu colocar só para finalizar. O seu peso, a pessoa tem 55 kg e a altura dela é 1,85 m. Olha, seu IMC está abaixo do normal, que eu deu 16,07. Então, pessoal, foi isso. Nessa videoaula aí a gente viu como trabalhar com essas estruturas de seleção, né, if, else, e também resolvemos alguns problemas utilizando tanto as estruturas de seleção quanto as operações matemáticas que a gente tinha aprendido nos vídeos anteriores. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar, se inscrever no canal, que ajuda bastante para eu dar continuidade, para que mais pessoas consigam visualizar esse vídeo. Então, até o próximo vídeo. Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear. Sou colorido e divertido, eu sou o Gummy Bear. Ame o Gummy Bear, ame o Gummy Bear.